Allow me to welcome you to the Smyrna Corp family. All we need is a signature and blood sample to finalize your contract. Can't spell NDA without DNA. E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no canal Broken Lamp Games para mais um Broken Review. E dessa vez, eu vou comentar de um jogo que eu achei bastante inusitado. Eu fiz a requisição daqui para fazer a review pro site do Mega desse jogo, então vocês podem conferir a review escrita dele lá no www.megascopio.com.br. Eu estou falando aqui de Inhuman Resource, A Literary Machination. Ele foi desenvolvido pelo estúdio Finnegan Motors e publicado pela Indie Asylum. Ele chegou aí para PC e Steam no dia 16 de abril. E eu falei inusitado porque o que me chamou a atenção nesse jogo todo é que ele é basicamente um RPG em texto, tá? É isso. Já vamos começar aqui pelo visual do jogo, que é assim, simplesmente uma questão de rolagem de texto e escolha de decisão. É isso que a gente vai ter. Os personagens, eles têm as suas representações, digamos que limitadas, porque nós temos ali a figura da secretária, por exemplo. A secretária, ela vai ser mostrada inicialmente com um sorriso, a figura dela como um sorriso e uma fala. Aí depois, quando você avançar na história, você respondeu de determinada forma, ela vai ficar com uma cara um pouco mais séria e a fala. E assim com os demais personagens, para mostrar a variação do rosto deles ou da tensão que eles estão no momento. E assim, eu não botei muita fé nesse jogo, tá? Quando eu comecei a jogar ele, mas depois isso me prendeu de um jeito que eu não conseguia mais parar de jogar, eu não conseguia mais parar de ler a história, justamente porque eu vou acabar trazendo aqui um pouco da parte de decisão, mas mais a parte narrativa mesmo e como ele constrói isso. Mas ok, vamos falar sobre a narrativa, que a gente começa o nosso personagem criando o nome dele e recebendo uma ligação da tia desse personagem, que tá tendo alguns problemas financeiros, ele não tá com muito rumo pro seu futuro, digamos assim. Tá, por exemplo, preciso de aluguel pra pagar a dívida pra minha tia, que é a dona, e eu tô com um mês, vou chegar no meu segundo, terceiro mês atrasado. Só que aí, ela chega com uma proposta de, olha, tem um amigo meu que tem uma empresa e tá precisando de alguém pra fazer um papel, porque a pessoa que trabalhava lá não foi competente o suficiente, e eu te indiquei. Aí você vê, dependendo da forma com que você age, você pode ser mais conformista, você pode ser menos, mas no final das contas, beleza. Eu escolhi ir para a entrevista e ver o que ia dar para o nosso personagem. Chegando lá, aí você vê como que as coisas funcionam nessa empresa, que é extremamente estranha. Todo mundo ali ou é excessivamente feliz, com momentos excessivamente tristes, uma cultura de empresa tóxica, em que as pessoas, apesar de exibirem um olhar de felicidade, também esboçavam um grito de socorro por dentro, sabe? Basicamente esse sentimento. E a partir daí, nós somos introduzidos, né, nesse universo corporativo, tendo que realizar ações bastante bizarras, com teorias conspiratórias. E enquanto a empresa que você trabalha está fazendo isso, você pode ajudar um outro grupo que quer combater o que a empresa que você trabalha faz. Aí você trabalha como um espião infiltrado. Então, assim, é uma viagem. Eu vou falar sobre isso mais pra frente também. Conversa bastante com o contexto de trabalho que a gente vive. Então, eles trazem essa temática do trabalho, da cultura empresarial, mais especificamente das culturas de empresas, ou como isso é mostrado, de uma forma bizarra e eu diria que até macabra. Mas antes da gente entrar em algumas propostas e questões que o jogo fala, eu acho legal a gente comentar sobre as decisões, porque elas impactam no seu relacionamento com os funcionários, impactam com o que você carrega e a forma com que você desenvolve. Então, no começo do jogo, você tem um determinado de status que, por exemplo, você não suporta determinado tipo de situação, que é uma coisa que seu personagem acaba se negando ou que você tem que clicar mais vezes para ele fazer, como sendo, eu não quero, mas eu tenho que. Então, quando você faz isso, você consegue aumentar esse atributo. Então você ganha uma tolerância a mais para situações que antes você não conseguia lidar tão bem. E aí a gente tem esse aspecto do jogo
a interação da mecânica do RPG com a história que está sendo contada, o que é bastante interessante e funciona muito bem. Agora vamos para uma parte que pode conter pequenos spoilers. Eu vou evitar de entrar em muitos detalhes da narrativa e comentar basicamente o que a gente precisa saber inicialmente e como isso conversa com muitos contextos ou alguns subtextos trazidos pelo jogo. Que nem eu comentei, nosso protagonista está numa fase bastante difícil da sua vida e recebe uma indicação para essa empresa de sua tia. Ele aceita e vai. O que acontece, e que eu não vou entrar em detalhes em todo o processo, é que essa empresa ela é, digamos que propositalmente desconhecida, mas sim conhecida por muitas outras empresas, justamente por trabalhar com uma forma bastante atípica com recursos humanos. E é nesse ponto que a gente começa a falar sobre a questão dos subtextos que o jogo traz em sua narrativa, em sua gameplay, as decisões que seu personagem escolhe. Porque no jogo é colocado a questão de como a pessoa trabalhando para determinado lugar interage com a dita cultura da empresa, colocando questões de, por exemplo, até onde a empresa pode monitorar a sua vida, o quanto o seu trabalho afeta as decisões que você toma fora dele, mas não decisões que você toma de o quanto isso vai me prejudicar no meu trabalho ou não, mas sim o que a empresa determina que você faça fora do seu horário de trabalho. Eu acho muito interessante como o jogo coloca isso, porque o jogo consegue colocar um requinte de crueldade, mas ao mesmo tempo que ele joga esse requinte de crueldade para um nível estratosférico, digamos assim, ou nem tanto, não sei, eu julguei estratosférico num sentido de ações extremas e praticamente legais, ele também traz esse subtexto que consegue conversar com a realidade e criar um campo de identificação. Então, eu achei bastante legal esses subtextos que o jogo traz e como ele dialoga com a nossa realidade. O seu formato é bastante propício para isso e eu sei que esse formato de jogo pode acabar afastando uma parte do público porque vai querer ação, porradaria e etc. Só que é um jogo que eu acho que vale bastante a pena você dar uma oportunidade, que você, que nem eu já falei, vai se surpreender com a história. É uma narrativa muito boa e feita de forma muito competente. O único ponto negativo que eu digo aqui não é em questão a gameplay, mas sim em relação à localização do jogo. Isso por quê? Por se tratar de um jogo que lida exclusivamente com textos, eu não vi motivos para, por exemplo, não ampliar a gama de línguas que esse jogo pode ter, sendo que no jogo ali nós temos, se não me falha a memória, inglês, francês e alemão. Ele acaba limitando o seu público para falantes dessa língua ou pessoas que tenham conhecimento para falar dessa língua. No meu caso, eu joguei o jogo todo em inglês, porque eu não falo nem francês, nem alemão. Então, assim, uma pessoa que não fala inglês não vai poder jogar esse jogo e trazer os textos para o português e localizá-lo. Eu não creio que seria algo impossível de se fazer, por exemplo, ou para outros países tentar expandir o máximo possível a sua gama de linguagens, já que o jogo permitiria isso de uma forma relativamente facilitada. Mas bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição, sempre que eu faço uma review pro Mega e eu trago aqui essa review pro canal, eu vou deixar o link da matéria que eu escrevi lá pro Mega, www.megascopio.com.br. Se inscreva lá também, acompanhe o Spotify lá, tem muito conteúdo, espero que vocês curtam. Nos comentários, fala aí pra mim se vocês já jogaram em Human Resource A Literary Machination, o que vocês acharam, se vocês têm vontade de jogar, o que vocês acham desse tipo de jogo. É sempre legal essa troca de ideias. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.